Vamos lá. A essa altura do campeonato, não me restam dúvidas. Estou sugerindo aqui, você está entendendo o que eu estou mostrando, você está compreendendo as soluções demonstradas. No vídeo anterior fiz a configuração, a verificação e os testes de conectividade envolvendo o VPN V4. Agora faremos o que? A mesma coisa nos mesmos sites, porém ativando a família de endereços VPN IPv6. Ou seja, a história é quase a mesma. Na VRF, vamos ter que fazer uma conversão de tipo, fazer com que as nossas VRFs suportem múltiplas famílias de endereço, porque originalmente na linha de comando Cisco, enfim, é IPv4. Então temos que fazer uma conversão da VRF ali para suportar múltiplas famílias de endereços na mesma VRF, mas preservando as policies de importação e exportação de rotas. Legal. E temos o Route Distinguisher, aquele endereço de 8 bytes ou de 64 bits. Continua a mesma coisa lá. A ideia é o quê? No site do cliente receber a rota IPv6 unicast naquela VRF e distribuir para BGP. Se ela for BGP, não será necessário. Então, converteremos apenas numa rota VPN V6. Ou seja, faz um prepend, pega os 64 bits do Route Distinguisher e bota na frente do endereço IPv6 unicast de 128 bits. Aí fica o endereço deste tamanho, obviamente. Só que nesse caso teríamos o 6VPE nessa brincadeira, porque a troca de rotas nas seções IBGP entre os roteadores 1 e 4 se dá através de uma seção IPv4. Então tem um conceito de labels ali dentro, mas não tem mistério. Uma configuração muito simples, tenho a certeza que você vai conseguir pescar e vai conseguir seguir essa linha de raciocínio, que não é uma aula, não é um curso, não é um treinamento, a didática é outra, os recursos, ferramentas não são os mesmos, mas eu estou explicando aqui, demonstrando de uma forma didática e simples de entender. Então vamos lá fazer a configuração do nosso 6VPE? Fique antenado, hein? Abraço. Então façamos aqui a demonstração do 6VPE. Começando, obviamente, com a seção eBGP, a relação PE-CE do AS200 com o site A do cliente 1. Então vamos olhar essa configuração ali. Primeiro indo no site do cliente e verificarmos realmente se tem alguma configuração IPv6 lá. Já existe. Tá? Na tabela global com R1. Embora o IPv4 esteja na VRF, na perspectiva do AS200, o IPv6 ainda não está. Então a gente tem que fazer esse trabalho aqui. Ou seja, está na tabela global. Então, a gente tem que converter, tá, para a VRF para suportar múltiplas famílias de endereços, entre os quais o IPv4 unicast, IPv6 unicast. Vamos manter as mesmas políticas aqui de importação, exportação e etc. Tá? Então, fiz essa migração. Acabei de perder esse IP na minha interface Ethernet 0/0, que estava na tabela global, então tem que reconfigurá-lo. Tá? Obviamente, eu tenho que habilitar na VRF primeiro, desculpa, o IPv6 unicast. Tá? Address Family IPv6 unicast, perfeito. Se você quiser ver como é que está a configuração agora, então tá aqui, ó, VRF Definition, tá o RD preservado, o route. Eu usei as mesmas policies para ambas as famílias de endereços. E aqui está habilitado o IPv6 unicast. Agora eu posso ir, como a interface está na VRF, eu vou poder ir nela, concluir a configuração do endereço IP. Perfeito. Próximo passo, né? Inclusive podemos ir lá no router 1 de novo e ver se ele consegue pingar o router do AS65000, site A, né? Ele consegue pingar o equipamento 1. Tá, pingando, beleza. Então vamos concluir agora o BGP. O BGP vai dar um pouco mais de trabalho. Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é para a família de endereços VPN V6, né, unicast, para aquela seção IPv4 que existe entre o router 1 e o router 4, vamos ativar, né, essa família de endereço ali. Fizemos a ativação aqui, vou modificar o atributo nextHopSelf, obviamente, nextHopSelf, e enviar as comandas que são necessárias. Tá?
Em adição, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a VRF para IPv6 Unicast para esse, né, cliente lá. Então, já existe a VRF, é a mesma. Tá? Então, neighbor, agora eu vou ter que copiar e colar aqui o IP dele. Vamos voltar lá para o router 1. Ele está no AS 65000. Esse vizinho aqui tem esse nome, cliente 1 site A. E vamos deixar também o envio das communities, embora não seja obrigatório, mas é bom. Perfeito. Então está aqui a configuração BGP na perspectiva do router 1 do AS200. Para a família de endereços IPv6 Unicast, aquela seção que já existia com o router 4, eu habilitei para o VPNV6 Unicast. E eu criei um contexto do BGP para esse IPv6 para o cliente site A. Perfeito? Bom, próximo passo. Vamos aqui no site A fazer a configuração do BGP, né? 65000. Vou botar aqui um vizinho apontando para o router 1, que está no AS200. Botar o descritivo dele aqui, AS200RTR1, para IPv6, obviamente. Vamos na família de endereço IPv6 Unicast e vamos ativar esse vizinho. E desejável aqui, né, nesse nosso caso, não obrigatório, mas desejável, enviar as communities. Tá? E já vou aproveitar, já vou gerar o anúncio. Nota o seguinte, na interface interna aqui tem uma loopback aqui, acho que é 0, já tem o IPv6, 1/64. Eu vou aproveitar isso aqui e vou gerar um anúncio já. Network /64. Já vou gerar o anúncio. Então, se a gente olhar aqui, deixa eu ver IPVGP, IPv6, Unicast, esse roteador, tudo zero aqui, o NextHop ele mesmo, né? Tá gerando já o anúncio /64. Faltou uma coisinha aqui no router 1, que é o allow a minto. Vai ser feito no próprio cara aqui, não é o AS override não. A gente vai botar o allow AS em 2 aqui. A gente vai voltar na configuração do BGP para essa família de endereços, na seção que está apontando para o AS200 router 1, se ele mandar para mim um anúncio que contiver meu AS listado em mais 2 vezes, ou até 2 vezes, até 2 ocorrências, eu vou permitir, do contrário, não. Beleza. Então está aqui a configuração do nosso BGP nesse camarada aqui. Assim como já está no AS200. Próximo passo, eu vou no router 4 fazer a configuração do VPNV6. Então, router BGP. Tá complicado hoje no teclado, hein? Router tem muita tecla com defeito. 200. Vamos naquela família de endereços VPNV6 Unicast. Vamos ativar a vizinhança que já existe com o router 1 para essa família de endereços. Modificar o atributo NextHop como repassando rotas externas para ele, via IBGP, obviamente. Tá? E a troca das communities necessárias. Ok? Pois bem, próximo passo, fora do BGP, eu tenho que converter a minha VRF, IPVRF Upgrade CLI, não, VRF Upgrade CLI para multi-AF e vou manter as políticas aqui dentro. Sim. Aliás, não. Vou falar por que não. Porque eu tenho que tomar nota aqui do endereço IPv6 dessa interface. Agora sim. Eu vou migrar. Vou nessa VRF, ref definition cliente site B. E vou ativar a família de endereço IPv6 Unicast para poder depois ir na interface, botar o IP de volta que foi perdido, né, nessa migração aí. Pois bem, ótimo. Agora eu posso voltar lá para o meu BGP, na família de endereço IPv6 Unicast, para aquela VRF com aquele cliente 1 site B, ativar a seção final 2 aqui, apontando para ele,
aqui vai dar errado, né? Neighbor sem o IPv. É o famoso copy and paste. 65000. Eu vou trocar as comuns com ele aqui. Bom, vamos ver como é que ficou aqui a configuração BGP desse equipamento. Então, eu ativei para a família de endereços IPv6 a seção existente, que já tinha com router 1 IPv4 a seção, né? Modificando o next hop, enviando as comandas, por causa do route target, né? Que é mandatório aqui. E eu criei um contexto de BGP para IPv6 unicast naquela VRF para aquele cliente que é o site B. Perfeito. Então tá tudo certo aqui no router 4 do AS200. Indo agora para cá, vamos ver aqui rapidinho se ele consegue se comunicar ping mesmo, né, com o router 4 que está dentro da VRF lá, né? Sim, perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? Configurar o BGP agora. Olha o descuido. 65000 neighbor final 1 remote AS200. Com esse camarada aqui, vou botar um descritivo, que é sempre muito bom. AS200 router 4. Aliás, acabou. Entra na família de endereços IPv6 unicast. E tem que habilitar globalmente. Então, peraí. Pronto. Agora posso ir. Aí de novo. Pronto. Posso ir agora no IPv6 unicast. Tô travado nesse lance do AS200 aí, mas enfim. Virou paranoia. Aí eu vou ativar aquela vizinhança para lá. E vou trocar os comandos. Aproveitando a oportunidade, eu já tenho na interface interna, que é loopback 0 aqui, essa rede /64. Eu já vou gerar um anúncio aqui. /64. Bora ver como é que ficou aqui a minha seção BGP. Então eu já tinha lá o IPv6, aqui ó, habilitado. Maravilhosamente bem. Vamos gravar aqui, vamos ver a tabela BGP IPv4 primeiro, está lá normalmente funcionando, né, conforme já foi testado. Agora vamos testar a tabela BGP IPv6 unicast. Bom, ainda não tem, né, ele está gerando a rota, tá, mas ele não está ainda recebendo do vizinho. Bora ver no outro camarada aqui. Bom, já tem. Provavelmente eu esqueci de botar o allow aí assim. Ele está aí rejeitando. Vamos lá. Com certeza é isso. BGP 65000 IPv6 unicast. E o allow assim duas vezes. Ele já mandou o route refresh, então provavelmente ele já tem aqui, né, as duas rotas. Então a rota que ele está gerando, site 2, né, que é o site B, este de AS vazio, e a rota que ele está recebendo do router 4 do AS200 para o site 1, que é o site A, originado lá, que é o mesmo AS que eu inclusive, e passando pelo AS200. Então nesse momento eu devo conseguir pingar. Vamos fazer um teste? A loopback 0 aqui do router do site A. Vamos pegar o IP dela aqui e copiar na memória. E vamos pingar aqui. Ping, usando como IP de origem a minha loopback 0. Então, tá aí. A minha loopback 0 tem esse IP, né? Que é o 2 aqui, ó. Então, eu tô pingando 1, usando como origem o IP da loopback que é 2, né? Então, são duas subredes diferentes, obviamente. E o ping está acontecendo. O ping funciona. Tá? Pois bem, o que a gente pode fazer agora? Dar um trace route para validar esse caminho aí, né? Trace route, IPv6, vou dar um enter aqui, porque esse iOS não tem como usar diferente. Eu vou testar esse caminho aqui. Usando como IP de origem o IP da minha loopback 0. E vamos validar o caminho.
Pronto. Ou seja, mandou para o router 4 do AS200. Depois, internamente, como a rede do backbone do AS200 não tem IPv6, então tem aquele conceito, né? Ele passou pelo IP9 aqui, 10.0.0.9. 10.0.0.9 é o router 2. Então, a rota ela veio daqui para cá, entrou no router 2 aqui, né? Que ele foi para o próximo salto. Depois, ele entregou para cá, né? Porque tá, eu não estou propagando o TTL nesse setup aqui, então ele veio para cá, né? E daqui ele veio para cá e entregou o tráfego para a rede interna. Então está funcionando o meu 6VPE, tá? Tá funcionando aqui o meu 6VPE. A gente pode digitar alguns comandos aqui no backbone, começando no router 1. Vamos lá no router 1 aqui. Show IP BGP, né? VPN V6, Unicast. Aí eu posso botar todas elas aqui, né? Vai ficar mais... Esse cara não suporta, Unicast, All. Pronto. Posso botar a VRF específica, mas quero ver todas as rotas de VRF. Enfim, o router 1 do AS200 ele tem uma VRF, né, que é o cliente 1 site A. Então tem a rota que ele recebeu por eBGP do site A, via o router do site A, e tem a rota que ele recebeu por IBGP vindo do router 4. Lembrando que o router 4 não roda IPv6. Né? Aqui é a loopback 0 do router 4, endereço IPv4. Codificado no formato aqui V6, obviamente. Tá? Então tem aquele... se eu puxasse essa rota aqui, tá? E olhasse ela da seguinte forma... Vamos aqui, peraí. Unicast All, aí eu posso botar aquela rota lá específica. Só para puxá-la aqui, vamos lá. Deixa eu voltar no diagrama aqui também, apagar tudo. Quando o router 4 recebe a rota do site B, né, antes de repassar para o router 1 do AS200, obviamente, por IBGP, né, então ele tem que modificar o atributo para ele mesmo, o loopback dele, que é um IPv4. Aí algumas coisas acontecem. Primeiro, eu preciso, né, o router 1 precisa receber as communities estendidas referentes, por exemplo, o router 4, ele exporta duas communities estendidas do tipo route target, a RT65000.2.1 e a 2.2, sendo que o router 1, para essa VRF do cliente 1 site A, ele importa rotas que contêm esse valor aqui dentro. Isso pode ser verificado na configuração da VRF. Tá? Ou seja, ele importa isso aqui. Perfeito? Por isso que essa rota está naquela VRF apenas e mais em lugar algum. Não existe em outros clientes que também não tem no laboratório, mas se tivessem não apareceria. Não está na tabela global. Somente essa VRF importa essa rota. Perfeito? Em adição, lembrando que estamos num cenário de BGP isento no core, né? No core isento de BGP. Então o router 2 e o router 3 não possuem BGP. Eles não têm. E o que todo roteador faz? E todo roteador, quando recebe um pacote, seja ele IPv4 ou IPv6, tem que olhar o endereço IP de destino citado nesses cabeçalhos dos pacotes recebidos, procurar na FIB de IPv4 ou IPv6 qual que é o prefixo mais específico e fazer um encaminhamento do pacote. Né? Só que esses caras não têm essas rotas. Então, eles não podem olhar cabeçalho IP. O router 2, né, e o router 4, eles não podem consultar cabeçalho IP. Então, eles vão trabalhar exclusivamente por labels, certo? Por labels do MPLS. Por isso que nós habilitamos aqui o label switching, né, o LDP, entre todos os equipamentos, mesmo que somente IPv4 aqui. Tudo bem. Então, quando o router do AS65000 no site B, ele anunciou a rota por eBGP naquela VRF aqui, o router 4 ele modificou o NextHop para ele mesmo e via IBGP ele passou uma rota VPNV4, ou seja, ele converteu aquela rota, desculpa, no caso do IPv6, ele converteu a rota IPv6 Unicast para um VPN V6, obviamente, colocando o Route Distinguisher na frente, né, e via a seção IBGP, ele passou esse anúncio. Em adição, ele divulgou um label, né, ele passou um valor de label que tem que ser usado pelo router 1 toda vez que ele mandar tráfego para cá.
entendeu? Então, toda vez que o router 1 mandar tráfego para cá, ele tem que colocar esse label. Só que isso vai causar um problema se eu não tivesse, por exemplo, o MPLS rodando aqui dentro. Por quê? Todo o router 3, por exemplo, ou então o router 2, quando eles recebem um pacote, um quadro Ethernet, que o EtherType fala que aquele payload contém o label, nem o router 2, nem o router 3 olhariam a FIB para IPv6, por exemplo. Eles vão olhar direto na forwarding table do MPLS. Então o EtherType, por exemplo, quando esse cara manda o pacote para cá, ele vai incluir o label, por exemplo, valor, não sei qual que é o label que está citado aqui, vamos dar uma olhada, valor 17. Então ele vai colocar um label valor 17. Então quando o EtherType, o 7 não sei se eu consegui pintar aqui, pintei. Então quando o EtherType do quadro Ethernet a ser citado no quadro recebido aqui no router 2 será o 8847. Então o router 2 ele vai olhar na LFIB dele. Ele conhece esse serviço? Provavelmente não conhece, né? Na verdade é essa. A gente pode olhar aqui, tá? Que ele não tem um label de valor 17. Então ele não saberia o que fazer com aquele pacote, ele vai descartar aquele pacote. Daí o conceito de label switching, né? A questão é quando o router 1 encaminhar pacotes para cá, ele tem que colocar uma pilha com dois labels. O label interno, que é o label de serviço, que é o que a seção BGP do router 4 mandou naquele anúncio, o router 1 colocar nos pacotes para aquela rede, enfim, vai ser 17. Então, esse é o label aqui interno. Só que o recursivo, né, o roteamento recursivo, o next hop dessa rota IPv6 é a loopback do router 4. Então, como o router 2 ele é next hop IGP ou SPF, para chegar até o router 4 ele divulgou um valor de label, que eu ainda não vi qual que é o valor aqui, a gente vai olhar aqui agora. Por exemplo, na tabela de labels do router 2, a lib, ele fala aqui, ó, qual que é o valor local? 20. Como ele é next hop para chegar até o router 4, na perspectiva da tabela de roteamento do router 1, por exemplo, router 1, show IP route 10.444. Então tá aqui, ele é next hop. Então o router 1 recebeu esse label por LDP, vamos caçar ele aqui, ó, tá, 10.444/32, vindo aqui do router 2, o valor do label é 20. Então todo o tráfego com destino àquela rede IPv6, vai ter dois labels, o label do BGP e o label do label switching para interesse de encaminhamento de pacotes até chegar ao loopback do router 4. Isso a gente vai olhar aqui agora. Então show IPsef, IPv6 no caso, aliás, no router 1, né? Show IPv6 CEF. Aqui a gente vai fazer aqui, ó. Esse cara tem a VRF cliente 1 site A. Tá? Vamos olhar aqui primeiro a VRF toda, ó. Tem esse prefixo lá de interesse, né? Que esse cara aqui, ó. Tá? Então, vamos olhar aqui isso com mais detalhes. Qual que seria na FIB de IPv6, né? Porque o pacote chega no router 1 dentro da VRF IPv6 puro. Qual que é o prefixo que ele vai olhar na FIB para encaminhar o pacote? A gente bota um detail aqui e vamos ver. Enfim, para falar com esse endereço IPv6, tudo bem que dentro da VRF, a rota mais específica é um /64, via um next hop IPv4, que é a loopback do router 4, e coloca o label valor 17. Isso aqui foi sinalizado pelo BGP. Só que para poder encaminhar tráfego para cá, ele vai poder usar duas rotas de custos iguais via router 2 ou router 3. Se ele mandar para o router 2, além de ele ter colocado no label de valor 17, que é o label interno, ele vai colocar o label valor 20, certo? 20, o router 2 já sabe o que fazer com esse label. Vamos dar na forwarding table aqui, ó. Se chegar com 20, um label com valor de 20, ele vai fazer um pop. Por que o router 2 vai fazer um pop? Porque ele é o penúltimo salto, né? Ele é o penúltimo salto até chegar aqui. Então ele faz um pop desse label, mas ele mantém, né, exposto o label, né? Ou seja, o label interno seria 17 aqui, e teria mais um label que é o label 20. Tá? Aí esse cara vai processar, e tem um serviço para esse label 20 aqui, obviamente. Ele vai fazer um pop
Tá? Então ele faz um pop do outer label e vai mandar para o router 4 apenas o label de valor 17. Já o router 4 saberia, né, o que fazer com esse label. Então vamos dar uma olhada na forwarding table dele aqui, do router 4. Show no PDS forwarding. Ou seja, se ele receber um pacote, um quadro Ethernet com Ethertype 8847, ele vai olhar na LFIB. Na LFIB ele vai olhar qual que é o label de fora do pacote. Só tem um nesse caso agora, né? Mas enfim, ele só olha sempre o último label. O label valor 17. Ele vai encontrar, ó, sem label. Tá? Então ele tem que tirar o label do pacote. Isso aqui é mantido na LFIB a título de troubleshoot de referência. Né? Ele tem que tirar o label do pacote. Então ele vai ter que olhar, fazer um segundo lookup na FIB de endereço IPv6. Tá? Então ele tem que olhar aqui, ó, show IPv6 CEF VRF cliente site B. Tá aqui o prefixo final 1 IP, né? Detalhadamente aqui. Então ele sabe que para encaminhar pacote para a rede interna do site B, a rota é /64 na FIB, né? E ele tem que encarar aquilo para o roteador do site B. Beleza? Então fiz isso aqui é um tópico para alguns muito simples, né? Tem pessoas que trabalham com isso, ou têm facilidade de entender essas tecnologias. Outras pessoas que ainda não têm os pré-requisitos para lidar com soluções mais sofisticadas de BGP e MPLS têm uma certa dificuldade de compreender. Mas está aqui, o cenário funcionando. Eu demonstrei rapidamente control plane, data plane, troca de labels, o VPN V4, VPN V6, 6PE, BGP Free Core, né? E tá aí a solução funcionando, os sites, obviamente, se comunicando. Posso demonstrar de novo aqui, né? Ou seja, ele vai pingar, não esse P aqui, ele vai pingar o 2. Aqui, ó. Né? Usando como origem o IP da Saltback 0 e funciona. Dá um trace route de IPv6, IP de destino. Esse IP aqui, né? Site B. Né? IP de origem, a loopback dele aqui mesmo. E funciona. Tá aí uma solução muito interessante, espero que vocês tenham gostado, né? Não é nova, não é uma solução nova, não é um componente novidade, muito pelo contrário, está há muitos e muitos anos no mercado, mas é bastante maduro. E no início, né, quando o IPv6 passou a ser uma coisa mais crítica, não temos que colocar IPv6, e as redes muito grandes não podendo acomodar ainda esse protocolo por diversas das restrições que grandes operadores possuem, essa solução, devido à sua simplicidade, maturidade, simplicidade no sentido de que, poxa, seria muito mais complexo você virar uma rede inteira para IPv6 do dia para a noite. Enfim, ele permite uma transição suave, você já começa a ter IPv6 na sua rede, sem ter que causar impactos no seu backbone, né, que no caso seriam representados pelos routers 2 e 3. Apenas os roteadores de borda de serviços, os PEs, é que precisariam de uma pilha dupla, mas mesmo assim, apenas na relação PSE, ou seja, o backbone continuando isento do IPv6. Agora, se você me perguntar, Leonardo, o que você gosta de fazer de verdade? Eu prefiro uma pilha dupla. Eu prefiro uma rede inteira configurada simultaneamente para IPv4 e IPv6. Então, não estou militando assim, não faça o seu IPv6 como normalmente se faz, né? Bota um 6PE, eu não estou promovendo isso, eu não estou fazendo esse tipo de promoção, estou simplesmente falando, tem essa solução aqui. Para algumas empresas, alguns casos, alguns cenários, algumas pessoas, isso pode ser útil. Tá? Eu prefiro, novamente, uma rede completamente em pilha dupla. Todo o backbone, IPv4, IPv6, etc. Tá? Eu prefiro isso aí. Mas, lá atrás, muitos anos, isso aqui foi muito útil. Tá? Muito útil. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Haverá mais um vídeo nessa sequência que trataremos aqui dos túneis de engenharia de tráfego. Farei 2 túneis muito simples, né? Do router 1 até o router 4, passando por um desses 2 caminhos apenas aqui para certos tipos de tráfego. Eu vou pensar numa coisa aqui fácil de demonstrar o TE, num cenário onde nós temos o core isento de BGP,
uma solução de 6PE e 6VPE, além do VPN V4, do trânsito PV4, PV6 Unicast. Ou seja, tá um lab pequeno, mas com uma fartura de tecnologias bastante interessantes. Então, na sequência, a gente volta aqui para falar desses túneis de TE. Um abraço.